aí, filho? E ó, beleza? Todos correm atrás, paz e felicidade. Gabriel Pensador, garoto era bom, é bom. Os dois melhores CDs dele. Primeiro, né, Gabriel Pensador, e esse aqui ainda é só o começo. Muito bom. Mas não é do Gabriel que eu venho falar aqui, até porque ele nem precisa, ele nunca vai ver esse vídeo, mano, tá ligado? É o seguinte, nós vamos falar aqui agora sobre a questão do salário mínimo. Salário mínimo. Nesses dias atrás, eu acho que eu ouvi no YouTube, tô pensando aqui as palavras, mensurando as palavras, você sabe como é que é, né? Cultura de cancelamento não, né? Mas o indivíduo ficar nervosinho, dar piti, bater cabeça no chão é complicado. Então, no YouTube tinha, acho que é o Pânico, se não me falha a memória, que tem um grupo lá que é comandado pelo apresentador Emílio Surita. E dentre eles tem um jovem que é inteligente em economia, Samidana. Inteligente, um garoto inteligente. Eu falo garoto porque tem idade de ser meu filho. Não desmerecendo todo o processo que ele tenha de conhecimento, que é muito maior do que o meu, e principalmente em termos de economia. Mas aí falava-se o seguinte, que o DIEESE, a pergunta que você faz, o que é o DIEESE? O DIEESE, se não me falha a memória, é o Departamento Intersindical de Economias e Estatísticas. E esse DIEESE, esse órgão, os dados do DIEESE são utilizados geralmente pela oposição. A situação, o governo utiliza os dados do IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, criado por Getúlio Vargas, acho que em 1934. E o DIEESE, ele dá alguns dados que às vezes não batem com o IBGE por causa das metodologias que o DIEESE utiliza, que são diferentes. Por isso que o desemprego, muitas vezes, pelo DIEESE é bem maior do que o IBGE. Se usa a PMED, que é a Pesquisa Mensal de Emprego Domiciliar, e no DIEESE utiliza uma metodologia e o IBGE é outra, e o DIEESE sempre dá um desemprego maior. Mas o DIEESE diz o seguinte, diz uma coisa que são produtos básicos que devem ser comprados com salário mínimo. E o IBGE, se não me falha a memória, em janeiro de 2022 agora, o DIEESE deu essa cesta seria comprada com R$ 5.997. Quase, vamos arredondar para R$6.000, mas R$ 5.997. Acho que em fevereiro teve um pequeno ajuste, né? Porque todo mês tem um ajuste, deve estar um pouco mais de R$6.000, então hoje, que estamos em fevereiro de 2022. E o salário mínimo, se não me falha a memória, que já não anda lá muita boa, né? É R$ 1.212. R$ 1.212, filhão, para facilitar a minha conta. Se você pegar 1.212 e dividir por 5, que é o preço do dólar, né? O dólar vale R$5. Não, professor, vale 5,60. Não, mas você está me quebrando, né, filhão? Então vamos pôr 5 para ficar todo mundo feliz aqui. Dá uns 242, 244 dólares mais ou menos. 244, só para você ter noção. Se não me falha a memória, o salário mínimo que tinha na Costa Rica, que era o maior salário mínimo da América Latina, chegava em torno de, em 2019, 2020, não sei hoje, deve estar em torno de 540, 550 dólares, mais do dobro do brasileiro. Costa Rica, eu falei, não é no Mato Grosso do Sul, Mato Grosso não, é na América Central, istmica, que é continental. Bom, então é o seguinte, filhão, DIEESE de 6 mil. Bom, professor, mas R$6.000, tá, vamos primeira parte. Quando foi criado o salário mínimo? O salário mínimo foi criado aqui no Brasil, né? Porque os primeiros países que utilizam, se não me falha a memória, no século XX, a Austrália e a Nova Zelândia. Aqui no Brasil foi criado em 1930 por Getúlio Vargas. Qual o objetivo do salário mínimo, professor? Proteção do trabalhador contra uma espoliação pesada, principalmente do setor produtivo, que são as indústrias. Aí você já vai falar que isso é ideológico. Se você for escutar algumas coisas paralelas, eles vão dizer que isso aí é ideológico. Não é ideológico, filho. Geralmente os caras que são
fãs do paralelismo não vivem com R$ 1.212. Então, tá? Então, a proteção dos trabalhadores. O salário mínimo, na realidade, no Brasil, ele começou em 1930 e ele foi regulamentado, posso estar enganado, em 1940. Mas haviam, se não me engano, 14 salários diferentes por regiões do Brasil. Mas naquela época, poucas pessoas ganhavam o salário mínimo. Essa é uma grande realidade. Hoje é proibido, mas poucas pessoas daquela época ganhavam. Tanto é que alguns empregos à época colocavam na sua propaganda que pagava o salário mínimo, que segundo Vargas em 1930 deveria ser o suficiente para comprar 10 cestas básicas. A cesta básica, segundo o DIEESE, está em mais de R$ 600 hoje. E o salário mínimo, ele foi projetado para uma família, eu falo família de padrão americano, não padrão de compra, mas o padrão tradicional da família americana, com um casal e 2 filhos. Então isso daria para a sustentabilidade da família com certa dignidade. Bom, o jovem Samidana então falou o seguinte: mas se você colocar, o DIEESE fala isso, mas se aumentar o salário aumenta a inflação. Claro, a gente sabe disso, que existe todo um processo que está jungido dentro de um processo econômico, que se você aumentar o salário rapidamente, você aumenta a inflação. Entretanto, isso é importante falar. Se você quer um país forte, um país que seja, como diz, usando o termo da modinha atual, um país protagonista no cenário mundial, você tem que, primeira coisa, fortalecer o mercado interno desse país. E para fortalecer o mercado interno desse país, você tem que aumentar o poder aquisitivo real dos trabalhadores. Isso é ponto pacífico, velho. Não tem como. Os americanos são reconhecidos por ter um mercado interno fortíssimo. Os países europeus têm um mercado interno fortíssimo. Aí você vai refutar e vai falar para mim o seguinte: já sei que você vai falar isso. Estou tentando usar o máximo possível desse vídeo para pegar várias vertentes. Você vai chegar e falar para mim assim: professor, mas a China cresceu? E a China tem o maior PIB do mundo pelo PPC, poder de paridade de compra, porque ela começou a exportar uma mão de obra barata também, etc e tal. Concordamos. Inclusive os americanos e europeus têm grande parcela de culpa, porque viram que ele era barato e jogaram as suas unidades produtivas ali, gerando um monte de situações, e os chineses copiaram um monte de coisa. Só que em 2013, quando Xi Jinping entrou, então Xi Jinping criou algo que os chineses chamam de Xi Jinpingismo. Tanto é que são 3 líderes respeitados da China pós-revolução chinesa: Mao Tse-tung, Deng Xiaoping e Xi Jinping. Xi Jinping vai começar, primeiro ele cria a famosa estratégia da One Belt, One Road, a Rota da Seda, que quer abranger quase todo mundo, e logicamente a China quer capitanear isso. Mas o Xi Jinping começou a preocupar-se com o seu mercado interno, tanto é que houve a redução de importações de commodities de vários países, inclusive do Brasil, onde tivemos alguns abalos dentro do agronegócio, porque a China começa a ver que se ela ficar só exportando e não fortalecer o seu mercado interno, terá problemas no futuro. Onde nós vamos chegar? É claro que você não vai aumentar de 1.212 para R$ 6.000, até porque você geraria uma inflação galopante, maior do que foi no governo Collor, e que aí a economia, né, você sabe que existe uma lógica de acumulação e uma avidez de ganhar cada vez mais. Mas é necessário que o país passe por reformas tributárias, reformas administrativas, reformas profundas, reformas estruturais, sem copiar Jango, João Goulart, reformas de base. Isso é socialista, filho. Se liga, filhão. Você está falando de reformas. Fizeram uma reforma previdenciária aí, que né, porque a população envelhece, e fizeram uma reforma trabalhista, que um dia eu falarei sobre essa reforma trabalhista, que realmente é muito boa. Estou sendo irônico, por favor. Vulnerabilizou sobremaneira o trabalhador. Professor, você está falando isso aí porque o senhor deve ser comunista. Então, filhão, você está novinho. Olha aqui, o professor está com psoríase no olho, cara. Isso aqui eu nunca tinha visto isso, psoríase no olho. Para essas bolsas aqui é psoríase de doença de estresse. Eu trabalho há 45 anos, velhão. 45 anos como office boy e cubata. 37 anos registrados, 60 anos praticamente, e nada de aposentadoria. Tá ligado?
Agora, por que um funcionário público ele pode se aposentar com menos de 30 anos? Muitas vezes, alguns se aposentam, até juntam as coisas. A reforma da Previdência só fez reforma da Previdência aqui fora. Em alguns estamentos do Estado a reforma não foi feita. Ou eu estou mentindo? Ou eu estou mentindo? Não estou mentindo. E o irônico de tudo isso é que eu trabalhei em duas funções cuja aposentadoria são os 30 anos de serviço, da polícia e como professor. E eu estou com 37 anos no aposento. Então essa é a reforma previdenciária que te espera. Talvez você não chegue na minha idade. Você já pensou nisso? A expectativa de vida, mas você pode não estar dentro dela, pelo estresse que está sendo gerado por várias pressões que acontecem. Mas voltando ao salário mínimo. Então você fazendo todo esse processo tem que ser lento. Agora, teria que realmente fazer ocorrer dentro do país, não é, uma estrutura de melhora. Nós não vamos sair dessa situação de desigualdade. O Brasil é um dos países mais desiguais do planeta. Existe um índice chamado índice Gini, vai lá e pesquisa a desigualdade brasileira. O índice de concentração de riqueza brasileira, ele chega a ser, com todo respeito da palavra, pornográfico. Foi feito uma vez um índice com alguns países, o Catar era o primeiro e depois vinha o Brasil. E o Catar é comandado por uma família, porque ali são os grandes sheiks do petróleo. Então o salário mínimo de R$ 1.212, você imagina você morando numa periferia, não é? E vocês que moram em São Paulo e Rio, principalmente, Belo Horizonte, Porto Alegre, moram distantes do emprego, quão difícil é viver com isso? Aí já sei que alguém vai falar o seguinte, porque sempre tem isso aí, né? Hoje nós estamos vivenciando a era da meritocracia. Realmente, velhão, realmente, as pessoas que moram distantes, que trabalham de sol a sol, não deve ter mérito nenhum para ninguém, né? Para a sociedade não tem. Aí o pessoal classifica como serviço humilde. Isso não é serviço humilde, é um serviço muito mal pago, que gera riqueza para alguns. E você acha que isso é socialismo? Não, cara, isso aí é uma realidade. Você pega a França, por exemplo, ou pega os países europeus, você tem o welfare state. Ah, não está dando certo. Se liga, né, filhão? Onde a gente discute essa questão do welfare state? Os países nórdicos, você aumenta o piso e o teto, você reduz. A França faz isso, eu sei. A França é criticada pela revista Veja e por outras revistas, não é? Que se dizem modernas dentro do processo. Então, filhão, o salário mínimo foi criado para isso, ele teve as suas funções. É o salário mínimo dos piores do mundo do Brasil. Lembrando a você, por exemplo, que quando Obama entrou no poder nos Estados Unidos, o salário mínimo dos Estados Unidos, havia uma pobreza de quase 1/3 de americanos. Ele falou que ia acabar com a pobreza. Eu me lembro que na época o Lula falou assim, vocês viram aí, pô, é o seguinte, os Estados Unidos têm uma pobreza maior que o Brasil. Mas não era verdade, porque para os Estados Unidos nós tínhamos 900, para o indivíduo ser pobre era abaixo de $900. E nós ganhávamos naquela época era cerca de $180 no nosso salário, 5 vezes menor, e o custo de vida americano não é 5 vezes menor. Então vai para você pensar aí. Eu sei que 13 minutos de internet é uma porcaria, até porque se eu fosse algum filósofo aí do mainstream, se eu fosse algum professor geopolítico que fosse deputado do mainstream, o pessoal ouviria. Mas é um professor do interior, de segundo grau, filhão, que ainda gosta de escutar hip hop, rap, que inclusive nem o pessoal do hip hop divulga nossos vídeos, mas tá valendo, filhão. Muito obrigado pela situação. Então, fião, é o seguinte, vai aí, analisa bem, e tá isso aí, um vídeo de 14 minutos. Como diz aí o Gabriel Pensador, faça o diabo feliz quando você realmente deixa de ter consciência social. Tamo junto, fião. Já Elvis é cada vez mais ácido e letal. Afinal de contas, sou sexagenário, né, Manolo? O Estatuto do Idoso tá me protegendo aí. Eu espero. Diabo contente, os dentes, bancando o valente de quem encontrar pela frente, puxando o tapete de quem encontrar pela frente. É isso aí, Gabriel. Tamo junto, Jael, filhão. Você nunca vai ouvir falar de mim.